Você sabia que o formato do seu corpo explica como a sua mente funciona? Olhando para o corpo de uma pessoa, já é possível dizer se ela é mais racional, mais emocional, se ela é mais de estar com as pessoas ou se ela é mais de estar só, se ela é mais de delegar ou de agir e executar, e como ela se relaciona consigo mesma e com o mundo ao seu redor. É exatamente isso que você vai ver no vídeo a seguir, que é uma aula sobre análise corporal e traços de caráter. Então aproveita cada minuto porque vale muito a pena. Eu vou dar uma repassada sobre as bases, os fundamentos científicos por trás desse conhecimento e depois eu vou trazer bem explicadinho sobre cada traço, como que é o formato do corpo, como que é o modo de pensar de cada traço. Eu tenho certeza que você vai adorar. Eu não sei se você já ouviu falar nesses conhecimentos ou se ainda não ouviu falar, mas de qualquer forma é para todo mundo esse conteúdo e eu tenho certeza que você vai gostar. Primeiro eu vou explicar para vocês qual que é o embasamento científico. Não é segredo para ninguém quem é o Freud. Ele é conhecido como o pai da psicanálise, né? E ele era neurologista e psiquiatra. E foi ele uma das primeiras pessoas, na época, considerado revolucionário, ousado a dizer que a gente não era só uma máquina, um corpo, a gente também tinha uma mente. E isso para a gente hoje é uma coisa completamente aceitável e até óbvia, mas na época que o Freud trouxe essas construções não era. Então, na década de 40, surgiu as ideias do Reich, ele era um seguidor do Freud, e ele começou a ampliar o estudo sobre os processos orgânicos e energéticos do corpo humano e começou a entender que a mente e o corpo, elas estavam interligadas, tá certo? Então, que a mente poderia, determinar, o formato do corpo das pessoas. E também a análise corporal é fundamentada nos estudos do Lowen, que ele foi aluno do Reich, como vocês podem ver aqui, e ele também deu continuidade, aos estudos do Reich e ele trouxe a sistematização dos nomes dos traços de caráter. Segundo o Lowen, e o Reich, a gente tem 5 traços de caráter distribuídos, no nosso corpo, isso dá o formato do nosso corpo. Algumas pessoas vão ter um pouquinho mais de um pouquinho mais de outro, como eu vou explicar para vocês nos próximos slides, mas em geral todos temos os 5. E é essa somatória desses 5, o percentual de cada um que a gente tem, que vai dar o nosso modo de pensar, sentir e agir no mundo, tá certo? Então, o que que acontece? Esse estudo, como vocês podem ver, ele já é bem antigo. Mas nos anos 2000 surgiu a empresa O Corpo Explica, formada pela Vanessa Sesnick e pelo Welton Euler, e eles desengavetaram esse conhecimento, digamos assim. Eles sabiam que existiam os traços, eles sabiam das análises bioenergéticas, eles sabiam dos estudos do Freud e tudo mais. A doutora Vanessa, ela é doutorada em psicologia pela USP, então, o que que eles fizeram? Eles sentiram a necessidade de criar uma ferramenta e eles viram que era possível criar uma ferramenta que medisse quanto que as pessoas tinham de cada traço. Mas é óbvio que essa ferramenta, ela não é a ferramenta que faz isso. No caso, é o analista corporal que faz isso. Então, essa empresa criou treinamentos para analistas corporais, utilizando a ferramenta que eles criaram, que facilita o processo de análise corporal. Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como os traços são formados, tá certo? Para a gente começar a entender como isso tudo funciona, a gente, logo na gestação, a gente tem a formação do nosso sistema nervoso. Então, quando esse nosso sistema nervoso ele está em formação, é que ele vai começar a dar o formato físico do corpo e o jeito, da pessoa funcionar, da mente dela funcionar. Basicamente, aqui, se vocês olharem na imagem, a gente tem a mielina, né? A mielina, ela é como se fosse uma capa que ela vai revestindo o nosso sistema nervoso, que começa no cérebro e vai descendo por toda a nossa coluna. Enquanto a mielina está se formando, a pessoa vai ganhando controle e sensação na área do corpo
que aquela parte está mielinizada, que a gente fala. Então, durante a gestação e primeiro mês de vida, ela vai estar ali no cérebro, mielinizando o cérebro, e depois ela vai descendo pela cervical, até ela chegar na sacral, e esse processo vai levar até os 5, 6 anos de idade, tá certo? Então, aqui nós temos um momento de formação de cada traço e o nome dos traços. Uma coisa importante para a gente pontuar nessa aula é a seguinte: não atrelem os nomes a doenças, patologias, transtornos. Não é isso que quer dizer. Como o Lowen lá atrás sistematizou os traços com esses nomes, quando a empresa O Corpo Explica foi criar a ferramenta, eles quiseram se manter fiéis às nomenclaturas científicas já criadas. Então, assim, o mais importante não são os nomes, é o que isso carrega, o significado que isso carrega, quais as dores que esses nomes carregam e quais os recursos que esses nomes carregam. Então, nós vamos ter o traço esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Então, nós todos temos esses traços no nosso corpo. E a ordem de formação deles é exatamente essa que está aqui na tabela. E quando que se forma o traço de caráter esquizoide? Na gestação, no parto e no primeiro mês de vida, tá? O oral vai ser na amamentação e desmame, ali no primeiro ano de vida. O psicopata, ele vai ser no início da interação com o ambiente além da mãe, entre 1 e 2 anos e meio, mais ou menos. Já o masoquista vai ser na fase do desfraude, que geralmente, né, cada criança muda, mas vai ser entre 2 anos e meio e 3 anos e meio. E daí, por último, o último traço que se forma é o traço de caráter rígido, que ele surge ali no desenvolver não, no reconhecimento da nossa sexualidade. Não a sexualidade da forma adulta que a gente entende hoje, mas é quando a criança começa a entender o mundo em pares. Meu pai tem um par, minha avó tem um par, começa a perceber seus órgãos sexuais, que meu órgão sexual é diferente do meu priminho ou da minha priminha. Então, seria dessa sexualidade que estamos falando, tá certo? Aí, o que que isso significa, gente? Lembra que eu falei lá no primeiro slide de como isso começa, como que se forma? Conforme vai sendo mielinizando o nosso sistema nervoso, vai pavimentando caminhos no nosso cérebro que a gente usou mais, digamos assim, porque o nosso cérebro funciona dessa maneira. Caminhos que a gente faz mais é como uma estrada. Caminhos neurais que a gente usa mais, eles vão se fortalecendo. E caminhos neurais que a gente usa menos, eles vão enfraquecendo ou deixando de existir. E durante a mielina é isso que acontece. A criança tem muitos caminhos neurais e vai se pavimentando os que ela mais usa e vão se excluindo os que ela menos usa. Então, nesse processo de mielinização, o sistema nervoso da criança, ele vai recebendo as informações do ambiente externo, da forma que ela consegue compreender. E ela vai sentindo dores relacionadas àquelas informações que estão chegando nela, certo? Para contextualizar. Então, a criança, de acordo com o que ela recebe de informações externas, na fase que está formando o traço esquizoide, ela vai sentir a dor da rejeição se formando nela. Conforme se forma o traço de caráter oral, ela vai desenvolver a dor do abandono. Conforme se forma o psicopata, a dor da manipulação, do masoquista a da humilhação e do rígido a da traição, tá certo? Então, isso significa basicamente o quê? Essas são as dores que nós carregamos, as dores existenciais que nós carregamos para a vida. E tudo que a gente vai fazer na nossa vida adulta pode ser, se a gente estiver inconsciente, para evitar essas dores. Eu reajo, eu existo no mundo para evitar ser rejeitado, ou manipulado, ou traído, ou abandonado, ou humilhado. Então, qual que é a importância da gente estar consciente de que a gente carrega essas dores, não só no formato do nosso corpo, mas no nosso modo de funcionar no mundo? É que a gente começa, ao invés de viver para evitar essas dores a qualquer custo, porque elas vão existir na gente do momento que a gente foi concebido até o momento que a gente morrer, a gente vai conviver com essas dores, faz parte do processo humano e tá tudo bem. Análise corporal não é para você excluir essas dores da tua vida, porque isso não existe. É para você entender que elas existem
e você conseguir viver para usar os recursos, que eu já vou mostrar no próximo slide, usar os recursos que essas dores trouxeram para você, ao invés de viver para evitar as dores, tá certo? Então, o que que acontece? Quando está se formando cada traço desse, dependendo de como que vai ser cada fase, vamos supor que a criança, ela sentiu de forma mais intensa a fase da gestação, em primeiro mês de vida, ela vai ser um adulto que vai desenvolver maior a dor da rejeição e aquele formato específico de corpo. Aí, o segundo traço, a segunda fase que a pessoa pode ter sentido de forma mais específica, mais forte, mais intensa, vamos supor que seja a dor da manipulação, então ela vai desenvolver aquelas características corporais, em primeiro lugar, do esquizoide, segundo do psicopata. A dor que ele vai ter mais forte vai ser da rejeição e da manipulação, e assim por diante. E as fases que ela vivenciou com menos intensidade, ela vai carregar aquela dor, mas com menos intensidade. Ela vai carregar aqueles recursos, mas com menos intensidade. Agora vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Quais são os recursos? Aqui é que está o ouro. Por quê? Porque conforme a criança ela vai recebendo as informações do mundo externo, ela vai desenvolvendo as dores, correto? Com essas dores, ela vai tendo que desenvolver recursos que a gente chama que são os superpoderes para lidar com aquelas dores. E quais são os recursos de cada traço? Do esquizoide vai ser criatividade, imaginação e capacidade de raciocinar. Lembra lá naquela imagem que o sistema nervoso estava encapando na parte do cérebro, na fase do esquizoide, na fase da gestação, em primeiro mês de vida? Por isso, os recursos desenvolvidos vai ser onde ele tinha mais sensação e controle naquele momento, que era no cérebro, tá certo? Então, por isso vai ser criatividade, imaginação e capacidade de raciocinar. Já o traço de caráter oral, como ele vai se desenvolver na fase da amamentação e desmame, no primeiro ano de vida, ali é onde a criança está sendo mielinizada, vai ganhando controle e sensação. Então, ela vai desenvolver o quê? É a fase oral, que a gente chama, que é a de amamentação, né? Então, é comunicação, sensibilidade e acolhimento. O traço de caráter psicopata, como ele se desenvolve, lembra no outro slide, naquela fase em que a criança começa a interagir com o ambiente, mais do que só com a própria mãe, é a fase que a criança começa a fazer gracinhas com a família, com as visitas quando vem em casa, e daí todo mundo aplaude, acha lindo, e ele vira o centro das atenções quando ele faz alguma coisa. Como que o sistema nervoso daquela criança entende aquilo? Eu tenho valor quando eu lidero, quando eu estou no centro das atenções e quando eu faço alguma coisa para alguém. Logo, as pessoas também vão ter valor para mim quando elas fazem algo por mim. Então, olha como isso molda o teu jeito de funcionar no mundo depois de adulto. Então, os recursos do psicopata serão negociar, liderar e articular coisas e pessoas. O masoquista, ele vai ser ali na fase do desfraude, lembra no último slide? Vai ser na fase do desfraude, então ele vai ter a capacidade de suportar coisas difíceis, repetir processos e atenção a detalhes e planejamentos. E o rígido? O rígido, como é ali na fase que ele descobre que o mundo funciona em pares, ele vai desenvolver competitividade, proatividade e agilidade. É muito comum que você veja nessa fase a menina competindo pela atenção do pai, o menino competindo pela atenção da mãe. É porque esse traço rígido está se formando ali, em alguns casos, bem intensamente, tá certo? Então, olha que legal, tá? Nós temos os 5 traços de caráter na gente, recapitulando. Cada um vai se formar até os 5 anos de idade, mais ou menos, tá certo? Conforme a criança vai encapando ali o sistema nervoso dela, ela vai ganhando sensação e controle em determinadas partes do corpo, certo? E mandando mais ou menos energia para essas partes do corpo para dar o formato. Conforme ela vai sentindo o ambiente externo, ela vai desenvolvendo dores. Por exemplo, a mãe está na gestação, a mãe está passando por uma fase muito difícil na gestação, ela vai sentir emoções negativas. Essas emoções vão ser mandadas para o útero. O neném vai se mexer dentro do útero, o útero vai estar apertado, vai estar desconfortável. Como que ele vai sentir aquele ambiente? Eu existo, meu mundo fica ruim. Logo, eu tenho que existir o mínimo possível. Eu sou rejeitado pelo meu mundo quando eu existo. Olha como como o bebê capta isso.
Eu existo, sou rejeitado, logo precisa existir o mínimo possível. Na fase oral, a criança chora, chora para dizer o que ela precisa. Se a necessidade dela naquele segundo, naquele minuto, não foi atendido do jeito que a criança esperava, porque ela não entende que a mãe tem que esquentar a mamadeira, ou que tem que dar um banho nela antes de dar a mamadeira, ou que precisa de 2 minutos para fazer, para atender tal necessidade dela. Então, como que ela entende aquilo? Eu tô chorando, eu tô com fome, eu não ganhei comida, estou sendo abandonada. É um exemplo só, tá? Um exemplo fácil e prático para vocês entenderem como o sistema nervoso da criança está captando aquilo. O psicopata, a criança entende, como eu falei antes, que ela só tem valor quando ela faz alguma coisa. Quando eu faço gracinha, eu sou o centro das atenções. Quando eu não faço nada, eu fico ali no cantinho brincando, ninguém nem olha para mim. Então, eu me sinto manipulada. Eu só tenho valor quando eu faço alguma coisa. Já o masoquista, como é na fase do desfraude, acontece muito assim, a da criança, às vezes, ter uma cobrança em cima da criança, dela segurar as necessidades básicas dela. E esse segurar é físico, né? Então a criança, ela acaba se sentindo em alguns momentos na obrigação de segurar, e quando ela não consegue segurar, porque ela ainda não está acostumada, ela ainda não tem total controle. Por quê? Porque está mielinizando ali aquela região, mas ela está ganhando controle e sensação. Ela ainda não ganhou 100% o controle e sensação. Então, quando ela deixa escapar, ela se sente humilhada. Por quê? Porque muitas vezes ela é repreendida, muitas vezes as pessoas dão risada, não é por mal, mas acontece e a criança entende aquilo como uma humilhação. Então, ali está se formando muito fortemente o traço de caráter masoquista. E já o traço rígido, recapitulando, ele é na fase que a criança começa a ver o mundo em pares e começa a sentir que ela não tem um par, então ela começa a competir pela atenção do progenitor do sexo oposto, certo? E para lidar com todas essas dores, a criança começa a desenvolver capacidades, recursos, habilidades, superpoderes, como você queira chamar, para lidar com aquelas dores. E essas habilidades, elas vão ter tudo a ver com a dor e com a fase da mielinização. O esquizoide, então, vai ser criatividade, imaginação, o oral vai ser mais comunicação, sensibilidade, vai ser aquela pessoa que praticamente com o corpo e com o jeito de ser vai dizer, fica aqui comigo, eu sou tão fofinho, eu sou tão querido, fica aqui comigo, não me deixa sozinho, não me abandona. E já o psicopata, negociar, liderar, fazer as coisas pelas pessoas e as pessoas fazerem de volta. Masoquista, suportar coisas difíceis, lembra lá do desfraude. E o rígido, competitividade, proatividade e agilidade, tá certo? E aqui nós vamos falar do formato do corpo, já que a gente já recapitulou tudo isso, como é um conhecimento muito novo, é legal a gente estar sempre recapitulando o formato do corpo de cada traço. O esquizoide, ele vai ser um corpo mais alongado, mais cheio de quinas, mais magro, mais uma sensação de eu não quero existir. Muitas vezes pode ter a cabeça um pouquinho maior do que o corpo, por quê? Porque estava na mielinização na fase do cérebro, lembra? Estava com mais energia naquela região do corpo, mais controle e sensação naquela região. Já o formato do oral, lembra que eu falei? O oral é na fase da amamentação, a dor é do abandono, ele não quer ser abandonado. Logo, fica aqui comigo, olha como eu sou fofinho, olha como eu sou gostoso de abraçar, de estar perto, como eu sou gostoso de estar perto, a minha energia é gostosa de estar perto. Essa é a sensação que o oral quer te passar. E isso se mostra no formato do corpo, com as quinas mais arredondadas, uma bochecha mais cheinha, aquele sorriso mais largo, maior, mais acolhedor, aquele olhar triste. São várias nuances, porque tem o formato, tem a sensação e tem a expressão. Mas para vocês aqui, a gente vai deixar. Vamos focar no formato. A sensação e a expressão é mais com o analista corporal. A gente tem mais essa sensibilidade de captar a sensação e expressão também, não só o formato. O psicopata, ele vai ter formatos triangulares, tanto na cabeça, você vê aquele formato bem afunilado aqui na região da cabeça, o corpo mais afunilado, a parte dos ombros maior do que o quadril. Esses são exemplos. Às vezes muito maior na parte do tronco do que nas pernas. Então, são formatos mais triangulares. O masoquista, ele vai ser mais quadradão, mais denso. Lembra que ele precisava ser forte e segurar fisicamente também, fisicamente e emocionalmente. Então, vai ser aquela pessoa muito parecida com o oral, mas vai ser mais denso, vai carregar mais tensão, mais força. O oral, ele vai ser mais molinho, mais fluido. E o rígido, como ele se desenvolve, olha como tudo está interligado, né?
Como ele se desenvolve na fase ali que ele começa a ver o mundo em pares, ele vai ter o corpo mais bem definido, os músculos mais evidentes, é um corpo mais pronto para competitividade, pronto para ganhar. Então, esses são os formatos. Se a gente fosse falar assim, ó, a pessoa tem o formato do corpo 100% desse traço, seria assim. Só que lembra que eu falei que a gente tem os 5 traços, né? Então, a gente tendo os 5 traços, a gente vai ter uma combinação disso daí. Então, algumas pessoas podem ter um pico muito grande de um traço ou de outro, e daí ficar muito evidente que aquela pessoa é oral ou que aquela pessoa é rígida, pode, e tem muitos casos que é assim. Mas, não, como a gente tem essa mistura de traços, precisa que um analista efetue essa leitura mais metódica, mais detalhista, para ver em cada parte do corpo da pessoa quanto que ela tem de cada traço e qual que vai ser a combinação, porque vai estar tudo misturado no corpo da pessoa, esses traços. Então, fazendo análise corporal, você consegue entender quanto que você tem de cada traço. Lembra, não é só o traço, é quanto que você carrega de cada dor. Aqui, ó, é a dor da rejeição. Quanto que você carrega dessa dor? Quanto que você carrega da sensação de abandono, ou de manipulação, ou de humilhação, ou de rigidez? E o mais legal, quanto que você tem de criatividade e raciocínio lógico? Quanto que você tem de comunicação, acolhimento e conexão com as pessoas? Quanto que você tem de capacidade de liderar ou força para suportar situações difíceis ou de planejamento? Ou de capacidade de vencer, de competir, de ganhar e de executar na vida? E como que a gente faz essa análise? É através dessa ferramenta, eu coloquei aqui, ó, que os direitos dessa ferramenta estão reservados ao Corpo Explica porque estão, tá certo? Tanto essa aula tem direitos reservados, tá, gente? Isso é importante avisar. Quanto a ferramenta que foi criada pela empresa Corpo Explica. Como eu disse para vocês, essa é a ferramenta que facilita o processo de análise, mas quem vai fazer a avaliação vai ser o analista corporal, tá certo? Que é treinado e autorizado a fazer isso. E somente os analistas treinados pelo Corpo Explica e autorizados pelo Corpo Explica estão autorizados a fazer essa análise. Isso é muito importante para vocês não caírem em nenhum golpe aí de alguém que diga que saiba fazer ou que não consiga comprovar que é capacitado para isso, tá certo? Então, vamos à ferramenta mapa de caracteres, que é a ferramenta utilizada para a gente fazer a análise corporal. Aqui, a gente tem as partes do corpo que vão ser analisadas, tá certo? A cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. Muito importante ressaltar, tá certo? É, tem que estar vestido, não tem a menor necessidade de estar com uma roupa ousada, ou de biquíni, ou de roupa íntima, ou até mesmo sem, para fazer essa análise. Isso é completamente antiético, não existe isso, então é uma dúvida que muitas pessoas têm. Ah, mas vai analisar meu corpo, será que eu vou ter que ficar de biquíni? Algumas mulheres podem pensar, não existe isso, tá, gente? Uma ferramenta completamente profissional e ética. Então, vai ser avaliadas algumas partes do seu corpo, vai porque a gente precisa dar o formato, lembra? Para ter a sua combinação de traços e a sua combinação de dores e recursos. Então, depois de feita toda essa pontuação aqui, essa parte é um pouquinho mais chatinha, mas assim, quando vem todo o resto junto, a devolutiva, e quando o analista começa a te explicar o que tudo isso significa, é muito satisfatório, então vale a pena você ter a coragem de fazer a tua análise e se expor. Eu sei que não é todo mundo que gosta de se expor, eu mesma sou uma pessoa bem resistente a confiar em pessoas que eu não conheço. Então, eu entendo que muitas pessoas não conseguem confiar numa pessoa que não conhece, mas você lembra que um analista corporal é um profissional capacitado e que tem um código de conduta e de ética para fazer isso. E ele está ali para te trazer autoconhecimento. Ele está ali apenas para isso, para te trazer autoconhecimento e te trazer um norte, te mostrar coisas que você tem e não sabe a teu respeito. Então, o que que essa ferramenta mostra para a gente depois de feita aquela pontuação, né, do corpo da pessoa? Vai mostrar qual que é a sua tendência de necessidade de controle das situações e das pessoas, a tua necessidade de perfeição, se você é uma pessoa mais emocional ou mais racional, qual que é a sua porcentagem de necessidade de estar com pessoas ou de ficar sozinho, de querer executar ou querer que façam por você. Se você tem tendência de ambição muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta,
Isso aqui é muito importante porque cada traço vai ter uma tendência a nível de ambição. Então, alguns vão ter uma ambição nata e alta e outros vão ter uma ambição baixa e precisa ser estimulada. E vamos pontuar também que a ambição, ela não é ganância, tá? A ambição é o que nos move a querer mais da vida, não é ganância, tá certo? Muita gente confunde essas duas palavras, então é legal a gente pontuar isso. E aqui, ó, gente, onde eu quero chegar, que é o mais importante do seu mapa, isso aqui é o que amarra as pessoas de ganharem mais dinheiro, de fazerem transição de carreira, de ter um relacionamento saudável, de conseguir se abrir para um novo relacionamento para quem está sozinho há muito tempo, é a dependência emocional. E a dependência emocional, ela é muito complexa. Por quê? Porque dependendo da tua combinação de traços, você vai ter de muito baixa a muito alta, tá certo? E esse é só o começo. Só que a dependência emocional, ela vai se manifestar, inclusive nas pessoas que têm uma tendência baixa ou muito baixa. E como que ela vai se manifestar? A pessoa que ela tem uma tendência baixa ou muito baixa, que é dificílimo, tá, gente? Eu já vou falar para vocês. Geralmente é de média para muito alta. Mas vamos supor que no melhor dos cenários a pessoa tem uma tendência muito baixa ou baixa dependência emocional. Vai ter uma ou duas ou três pessoas na vida dessa pessoa que vão estimular de uma maneira muito intensa essa dependência emocional nela. Então ela não vai ter quase, mas quando ela tiver em contato com aquelas pessoas específicas, vai disparar aquela dependência emocional de uma forma muito intensa. E o que que acontece? Pessoas que têm os traços mais frios, que eu já vou falar sobre isso com vocês, que são mais racionais, elas vão exercer a dependência emocional de uma forma diferente. Elas não vão sentir necessidade de ter as pessoas com elas por afeto, querendo estar com elas, como são as pessoas mais emocionais. Elas vão exercer a dependência emocional em forma de controle, vingança e aprovação. Então, ela vai exercer de qualquer forma a dependência emocional, só que de uma forma diferente. Todo mundo tem dependência emocional. E assim, aqui está o ouro da análise corporal. É você entender quanto que você tem, e como isso está te afetando na tua vida. A pessoa mais emocional, ela vai ter uma tendência a ter a dependência emocional mais alta e ela vai manifestar, ela pode até manifestar por controle também, como os outros, mas hora vai ser por controle e hora vai ser por vitimismo. Então, assim, é, ela é a pegadinha que existe na nossa vida, ela é a pedra no nosso sapato, porque ela vai acontecer mesmo quando você não vê que ela está acontecendo. Você vai dar justificativas para ela, para não dizer que é ela. Você vai dizer que é outra coisa. É preocupação, é cuidado. Se eu não fizer, ninguém faz. É, eu não vou aparecer porque fulano vai ver e eu não quero que fulano me veja, eu não vou ganhar dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro, eu vou ter que carregar fulano nas costas, eu não quero carregar fulano nas costas. Eu não quero ganhar dinheiro porque eu amo tanto fulano e fulano não ganha dinheiro, então eu também não posso ganhar dinheiro. Então, você entende de quantas formas diferentes a dependência emocional ela pode se manifestar? Então, de tudo, tudo nessa ferramenta, o mais importante é você chegar aqui, na dependência emocional. E é onde eu mais trabalho com os meus clientes na análise corporal, é aqui, é a gente fazer o escaneamento de onde que está se manifestando essa dependência emocional para ir minimizando até ela quase não existir, porque, gente, a gente vai sempre existir, mas a gente consegue minimizar num ponto de se permitir crescer. E essa é outra coisa importante. Muita gente não consegue avançar porque ela não se dá permissão para avançar. Na tua cabeça, no teu racional, você pode falar assim: não, eu quero ganhar dinheiro, óbvio, quem é que não quer? Só que lá no teu inconsciente tá, eu não me permito ganhar dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro, eu perco isso, eu largo isso, entende? Sempre tem algo que a gente está ganhando quando a gente não ganha algo. Não sei se ficou claro para você. Eu não ganho dinheiro, o que que eu estou ganhando não ganhando dinheiro? Entende? Então, a ferramenta de análise corporal, depois de toda. Por isso que eu falei, tem aquela parte um pouquinho mais que a gente precisa confiar numa pessoa diferente, uma pessoa que a gente não conhece bem, para pontuar o nosso corpo, para olhar o nosso corpo e dar uma pontuação para o nosso corpo tem. Só que olha tudo que vem depois, toda a construção que vai te trazer depois. É muito legal isso. Então, vamos falar agora de forma isolada.
dos traços, vamos recapitular quais são os recursos que você precisa saber se você tem em maior ou menor quantidade. O traço esquizoide vai sempre ser criatividade, raciocínio lógico, razão e tem variedade de alternativa. Ele é um traço que ele não gosta de mesmice, de tédio, tarefas repetitivas. Um traço que entende muito rápido o que você quer falar. Você falou meia frase, ele já entendeu o que você quis dizer. Ele sempre vai te dar respostas mais secas e mais ácidas, demonstrando que você não construiu a tua frase direito, porque se você está querendo uma resposta, você devia ter feito a pergunta de forma diferente. Então, é um traço muito inteligente e muito lógico. O traço oral, ele é um traço mais do acolhimento, intuitivo, sensível. É, ele é um traço que gosta de improvisar, gosta de se comunicar. Ele não gosta de treinar muito para as coisas, não. Por exemplo, vai gravar um stories para o Instagram, o traço oral vai querer ligar a câmera e se comunicar. Ele não vai querer planejar, não, eu vou falar disso, depois eu vou falar daquilo, depois eu vou falar de outra coisa. Vai dar uma palestra? Ai, não, eu preciso me programar. Não, ele vai gostar daquela interação humana. Vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. Vou me conectar com as pessoas e vamos ver o que vai acontecer. Para o traço oral, essa parte de improvisar e se conectar é muito importante. Para o traço psicopata, ele é um traço mais líder, mais controlador. Então, ele é um traço, uma pessoa que tem um traço de caráter psicopata alto, ele vai gostar de chegar no ambiente e impor respeito e chamar atenção, que as pessoas olhem e coloquem os holofotes em cima dele. E principalmente que valorizem o que ele faz, lembra, né? Então, o traço de caráter psicopata, ele sabe negociar muito bem, ele é extremamente avaliador, é aquela pessoa que ela te olha no fundo da alma quando ela olha nos teus olhos. E você fica até com medo. Quando você olha no olhar de uma pessoa que tem muita psicopatia no olhar, literalmente dá medo, porque é uma pessoa extremamente avaliadora. Ela te escaneia, a hora que você chega no ambiente, ela é uma pessoa desconfiada, então ela te escaneia de cima a baixo para saber o que que ela tem a ganhar ou perder com você, ou o que que você quer dela. É um líder nato, como eu falei ali para vocês, tem muito poder de persuasão. O psicopata, ele te convence do que ele quiser. Ele tem o poder de convencer as pessoas a fazer o que ele quer. Ele não é muito bom em execução, em executar, mas ele é muito bom em achar soluções e achar pessoas que executem o que ele precisa. Já o traço masoquista, ele vai ser detalhista, perfeccionista, ele vai ser observador, ele é muito resiliente, ele suporta coisas que outras pessoas, coisas difíceis que outras pessoas não suportam. Ele sabe planejar muito bem, ele se dá muito, muito bem com tarefas repetitivas, e ele tendo uma clareza do que ele precisa executar, do que ele precisa fazer, ninguém vai fazer melhor que o masoquista. Só que ele é um traço que ele vai precisar fazer mais devagar as coisas. Ele não consegue improvisar, ele não é muito bom em improvisar. Então, ele vai precisar de tempo para fazer as coisas de planejamento. Se ele precisar fazer uma palestra, ele vai ter que planejar e treinar muito antes de fazer aquela palestra, porque ele não é muito bom em improvisar. E o último traço na nossa aula é o traço de caráter rígido, que ele vai ter agilidade na execução, perfeccionismo, ele procura sempre aperfeiçoar, e isso entra no perfeccionismo, ele nunca acha que tá bom o suficiente. Ele sempre, por exemplo, tô gravando essa aula para vocês. Com certeza absoluta, o traço rígido ia falar assim, ai, ficou bom, mas podia ter sido muito melhor, podia ter falado outras coisas, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Então, é uma característica do traço rígido, tá sempre querendo buscar excelência no que faz.